Esse é o nosso podcast de número 3. Bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez, e nós estamos falando nesta série sobre os desafios da esposa do pastor. Os desafios da esposa do pastor. Bom, uma esposa jovem de um pastor que estava começando, queria ouvir alguns conselhos de uma esposa já madura, experiente, uma mentora. E como eu gostaria que neste momento todas as esposas de pastores estivessem com papel e caneta na mão para ir marcando tudo o que eu vou dizer aqui, porque o que eu vou dizer aqui é de fundamental importância. O que eu vou dizer aqui, todas as esposas de pastores deveriam estar marcando. Quais foram os 10 conselhos que esta esposa mais madura, essa pastora, deu para a esposa mais nova do pastor que estava começando a pastorear uma igreja? Primeiro conselho: você não precisa ser perfeita. Você não precisa ser perfeita. E você realmente não é. Seu marido não precisa ser perfeito, nem os seus filhos. Adotar a transparência como esposa de um pastor tem sido um dos maiores desafios da vida da maioria das esposas de pastor. Então, preste atenção no que eu vou dizer a você, esposa de pastor. Você não precisa carregar esse peso insuportável de ter que manter uma aparência como se você fosse perfeita, porque você não é, e esse é um peso insuportável de carregar. Segundo conselho que aquela pastora madura, já com uma caminhada ao lado do marido que era pastor, deu para a mais nova: você ficará por vezes sozinha. Você ficará por vezes sozinha. Preste atenção que a vida da esposa de pastor, de certa forma, ela é solitária. De certa forma, ela é solitária, tá? Isso é só você conversar com qualquer esposa de pastor. Todos nós precisamos de um tempo, tá, de solidão. Todos nós precisamos de um tempo de solidão. Agora, viver de forma solitária é muito perigoso. Toda mulher, qualquer mulher, deseja ser conhecida e compreendida. E a esposa do pastor não é diferente. Você pode procurar amizade na congregação da igreja e perceber que não tem uma confidente, e isso pode acontecer com a esposa do pastor. Eu vejo muitas esposas de pastores vivendo de forma solitária, sem encontrar na congregação alguém que seja uma confidente. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Agora, é claro, deixa eu repetir, você não pode viver uma vida solitária, mas você precisa ter seus momentos sozinhas. Eu vou pedir que o Anderson ligue esse ar-condicionado, que eu estou ficando com calor aqui, certo? Depois, há a solidão da distância física em lugares familiares e distância dos familiares. Por quê? Se pastor e esposa não tomarem cuidado, as demandas do ministério acabam afastando, certo, o casal dos familiares, da própria família, certo? Número 3, terceiro conselho de uma esposa madura de pastor, uma esposa já com uma longa caminhada ministerial, para uma nova esposa ou uma jovem esposa de pastor. Número 3, você precisa de uma mentora. Você precisa de uma mentora. Wellington, é só para fazer uma tomada assim, para fazer um registro jornalístico, entendeu? Tá? Fazer uma tomada assim para registrar lá no store, tá bom? Terceiro lugar, você precisa de uma mentora.
Escute isso, você precisa de uma mentora. Eu tenho mentor, eu e a minha esposa temos mentores, e você precisa de uma mentora. Preste atenção. A mentora é aquela que já chegou aonde você deseja chegar e vai te facilitar a chegada, te ensinando muito sobre o caminho. Percebe? A mentora é aquela mais velha do que você e que está na sua frente. Isso é muito importante. Encontre alguém que esteja um pouco à sua frente na jornada da vida e siga na direção que deseja que a sua vida tome. E aí, essa pastora madura disse, fui abençoado por amizades com mulheres que continuam a moldar e me orientar como esposa de um pastor mais jovem. Se seu coração deseja um mentor, confira, certo? Leia mais, tá? Leia mais sobre como você escolher um mentor, qual deve ser o perfil do mentor que você deve escolher, ou mentora, desculpe, e é muito importante. Então, toda esposa de pastor precisa de mentora ou de mentoras. Quarto conselho. Esse é o podcast número 3 e eu estou falando sobre os desafios da esposa de pastor e hoje eu estou repassando aqui 10 conselhos que uma esposa madura, que uma esposa experiente passou para uma esposa mais nova de um pastor que estava começando. Número 4, seu marido precisa de um líder de torcida ou de uma líder de torcida. Eu gosto disso aqui, ó. O seu marido precisa de uma líder de torcida. Seu marido receberá críticas e opiniões no trabalho, certo? Presta atenção. Ele precisa de alguém que acredite nele e ele precisa que você seja esse alguém. Sim, você já conhece todas as falhas do seu marido. Agora, você precisa acreditar no potencial do seu marido. Nada mais poderoso e extraordinário do que ter uma esposa que torce pelo marido, que torce, é torcedora do marido. Eu costumo dizer que o torcedor, ele celebra as vitórias e chora com o time nas derrotas, não é? O torcedor não desiste com facilidade do seu time, não é? O torcedor sempre está realmente desejando o melhor para o seu time. Quando o pastor tem uma esposa torcedora, ou não, ela não é só torcedora, ela lidera, não é? Ela lidera, certo? A torcida. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Escute, mulher, se a minha mãe torcer por mim, é muito importante. Se os meus irmãos torcerem por mim, é muito importante. Se os meus amigos torcerem por mim, é muito importante. Agora, quando a esposa torce por mim, isso faz toda a diferença, tá? O quinto conselho que a esposa madura deu para a mais nova. Ministério é trabalho em equipe. Ministério é trabalho em equipe. Sabe, Satanás gostaria muito de sabotar o ministério de seu marido, destruindo ou pelo menos enfraquecendo o seu casamento. É isso aí. O diabo vai fazer de tudo para afetar seu casamento, para prejudicar seu casamento, para atingir o seu casamento, para comprometer o ministério. Considere investir na saúde do seu casamento como prioridade máxima. Como eu gostaria de gritar isso para todas as esposas de pastores e para os pastores. Considere investir na saúde do seu casamento como prioridade máxima. Se há alguém na igreja que precisa ter um casamento saudável, um casamento equilibrado, um casamento ajustado, este é o casal de pastores. Faz sentido eu estar pastoreando uma igreja, na frente de um rebanho, e o meu casamento está completamente estragado, prejudicado? Não faz sentido. Se você sente que está fazendo todo o investimento, deixe-me recomendar 2 livros, tá?
quero te dar 2 livros, tá? Um deles é esse aqui, ó. 104 erros que um casal não pode cometer. Toda esposa de pastor deve ler esse livro aqui, ó. 104 erros que um casal não pode cometer. Você tem que ler esse livro, irmã. Se você é esposa de pastor, se você pretende ser, se você está caminhando para isso. E um outro livro, eu até mostrei ontem, esse aqui, ó. Espiritualidade emocionalmente saudável. Todo pastor e toda esposa de pastor deveria ler esse livro. Pastor, como é que eu encontro esse livro? Está na nossa loja, loja.amofamilia.com.br. Vou pedir para a Isabela colocar o link aí, tá bom? O melhor investimento que fiz no meu casamento, diz essa esposa madura, o melhor investimento que fiz no meu casamento está crescendo em meu próprio espaço como uma mulher cristã emocionalmente saudável. Olha só, ela está dizendo o seguinte, a melhor coisa, o melhor investimento que eu fiz no meu casamento foi estar crescendo no meu próprio espaço como uma mulher cristã emocionalmente saudável. Todo pastor precisa ter ao lado uma mulher emocionalmente saudável, tá? Você que está chegando agora, esse é o podcast de número 3, onde nós estamos falando sobre os desafios da esposa de pastor. Você que está chegando aqui pela primeira vez, bem-vindo ao nosso podcast. E eu quero muito que você compartilhe essa palavra com os seus amigos, suas amigas, tá bom? Bom, o 6º conselho dessa esposa mais madura para esta esposa mais nova foi: seus filhos precisam de um lugar seguro. Seus filhos precisam de um lugar seguro. Os filhos do pregador, os filhos do pastor precisam de um lugar seguro. As chances são altas de que a igreja não seja isso. As pessoas vão ter expectativas de seus filhos. Então, preste atenção. Infelizmente é assim. Não deveria, mas é. A igreja espera muito da esposa do pastor. A igreja espera muito dos filhos do pastor. A expectativa da igreja em relação aos filhos do pastor, é sempre lá em cima. Por isso, você e seus filhos precisam de um lugar seguro, e esse lugar deve ser o lar, a casa, a família. Algumas crianças lutam com isso mais do que outras, e quanto mais velhas, certo? Mais percebe que mais se espera delas que seus pares. Você, certo? Como mãe, deve ser o lugar seguro dos seus filhos. Você, esposa de pastor, como mãe, deve ser o lugar seguro para os seus filhos. Não mantenha seus filhos em um padrão mais alto apenas porque eles são filhos de pastor. Ah, eu vou repetir isso. Eu vou repetir isso. Não, preste atenção, mantenha seus filhos em um padrão mais alto só porque eles são filhos de pastor. Eles são seres humanos como qualquer outro. Sabe, eu tenho 3 filhos, a Letícia, o Douglas e o Pedro. Eu nunca coloquei eles num padrão mais alto apenas porque eles eram meus filhos, filhos de pastor. Não coloque esse jugo sobre os seus filhos. Não há problema em seus adolescentes serem adolescentes. Ué, porque é filho de pastor não pode ser adolescente? Porque é filho de pastor não pode ser criança que brinca, que corre, que tropeça, que machuca, certo? Eles são humanos, afinal, e precisam de espaço para crescer e esticar, questionar e aprender com os erros. Esta esposa madura disse: percebi cedo como era fácil transformar problemas normais de bebês ou adolescentes em um grande negócio. Não porque eu senti que era um grande negócio, mas porque me senti pressionada pelos membros da igreja a reagir de uma certa maneira. E aqui está o grande problema. Seu filho não precisa desmamar, andar, treinar, certo? Treinar a acertar o pinico, ler, tocar um instrumento ou ser voluntário no berçário só porque a senhora é a esposa do pastor e a igreja acha isso uma boa ideia. Abra espaço para a humanidade e as personalidades de seus filhos. Isso mesmo.
Como eu gostaria que todas as igrejas estivessem me ouvindo agora, todas as esposas estivessem me ouvindo agora, de pastor, e os pastores também. Abra espaço para a humanidade e as personalidades de seus filhos. Minha filha Letícia hoje é casada, tem filho, mas ela foi adolescente, ela foi jovem, com todas as implicações da juventude e da adolescência. O Douglas hoje é casado, tem 2 filhos, uma esposa maravilhosa, mas também foi criança, adolescente, jovem, com todas as implicações da infância, da adolescência, da juventude. O Pedro, que casou recentemente, também foi criança, foi adolescente, foi jovem. Abra um espaço para a humanidade e personalidade de seus filhos. Permita-se estar sempre em uma jornada cheia de graça, de aprender a amar seus filhos da maneira que Deus quer que você os ame. Mantenha-se conectada, especialmente à medida que as crianças crescem na adolescência. Deixe-os desabafar, recuar, questionar e ser honesto com você. Por que será que muitos filhos de pastores cresceram revoltados? Por que será que muitos filhos de pastores cresceram e não quiseram ser pastor? Não quiseram se envolver com o ministério? Talvez, pode ser, que a igreja tenha errado e a maneira como a mãe e o pai os criou diante das exigências da igreja foi errada também. 7º conselho que essa esposa madura deu para a mais nova. Crescimento pessoal não é uma opção. Como mulheres cristãs emocionalmente saudáveis, devemos escolher estar conscientes. Há muito em jogo em nossas vidas, lares e igreja, para que possamos viver em um estado de reatividade em vez de proatividade. Quão bem você conhece realmente as mulheres em sua comunidade da igreja? É fácil entrar com desculpas aqui, não é? Bem, ninguém nunca tenta me conhecer. Se isso for verdade, você escolhe iniciar. Você quer influenciar as mulheres que Deus colocou à sua volta como esposa de pastor? Então você deve investir intencionalmente. Sem amar, uma esposa de um sábio pastor disse a uma outra esposa jovem: tente aprender a linguagem do amor de cada uma das damas da sua igreja. Preste atenção. Tá? Há um livro, 5 Linguagens do Amor, que pode te ajudar muito. 8º conselho: resiliência é realmente um grande negócio. Resiliência é realmente um grande negócio. Olha esta frase aqui, ó. Aqueles que te irritam te controlam. Aqueles que te irritam te controlam. Rejeite a mesquinharia e siga o caminho quando as pessoas são rudes, sem tato ou simplesmente descuidadas com suas palavras. Não vamos fingir que isso é fácil, porque não é. É um desafio para todas as mulheres ser aquela que não fala o que pensa, que se defende ou se ofende em situações difíceis. Não estou de modo algum sugerindo que a esposa de um pastor nunca fale por si mesma. Eu costumo dizer que o líder, ele tem que ter mente larga, pele grossa e coração mole. É isso mesmo. E a esposa tem que ter também, ó. A esposa de um pastor que trabalha junto com ele na liderança tem que ter mente larga, pele grossa e coração mole. 9º conselho dessa mulher madura, esposa madura para uma jovem esposa. Você não pode salvar todos ou consertar tudo. Você não pode salvar todos ou consertar tudo. Você não é Deus, não é? Vou repetir o que eu já disse aqui. Outro dia alguém me disse assim: Josué, depois de ouvir tantos problemas, você não vai para casa quase que com depressão? Você não vai para casa assim, meu Deus, meu Deus? Falei, não. Não, porque é o seguinte, se eu fiz meu trabalho bem feito, ó, eu ouvi, eu orientei, eu aconselhei, e a pessoa assimilou, agora é com ela e Deus, tá? E eu não posso me colocar no lugar de Deus. Então eu tenho um filtro. Senão eu vou ter problema. Se eu levar para casa, dentro de mim, as demandas de todos que eu acompanho, aí eu fico louco. Aí eu vou ter problema, certo? Então você não pode salvar todos ou consertar tudo. Ô irmã, você não foi chamada para resolver o problema de todos na congregação e outros. Não. E eu tenho certeza que você, esposa jovem de pastor, vai tentar fazer isso. E provavelmente
vai se desgastar, se esgotar e chegar à exaustão crônica e adoecer, se você insistir nisso. Deus nunca te chamou para resgatar alguém ou resolver os problemas de alguém. Você pode ajudar a pessoa a encontrar a solução. Você é chamada a amar bem. Deus é o único que pode resgatar e consertar a vida das pessoas. Por último, olha só, o último conselho desta esposa madura para esta esposa mais nova: prepare-se para sair da sua zona de conforto. Prepare-se para sair desta sua zona de conforto. A maioria de nós prefere a nossa zona de conforto. Eu prefiro, você prefere, nós preferimos, porque é muito bom estar nesta zona de conforto, confortavelmente, livre de muitas questões que daqui para frente vai envolver você. Qualquer coisa que nos afaste dessa rede de segurança pode parecer uma ameaça indesejável. É muito provável que Deus permita que você, esposa, seja puxada e esticada muito além do seu nível natural do conforto. Você pode deixar um ambiente confortável de sua casa e família e viver entre estranhos, por exemplo. Você pode ser solicitada a liderar de alguma maneira dentro de sua igreja ou comunidade. Se você é uma seguidora natural, isso pode ser difícil para você. Deus também pode lhe dar oportunidade de sentar no banco de trás, deixar de lado suas grandes ideias, arregaçar as mangas e apoiar a agenda de outra pessoa. Se você é uma líder natural, seguir a liderança de outra pessoa, às vezes até do seu marido, pode ser difícil para você. Qualquer que seja a sua personalidade, resista ao desejo de permanecer em sua zona de conforto. Deixe Deus te esticar. Deixe Deus te esticar. Deixe as pessoas e a circunstância te esticarem, fazer você crescer, amadurecer, progredir e avançar. Que bênção, hein? Que Deus abençoe todas as esposas de pastores que estão conosco aqui. Que Deus abençoe todas as esposas de pastores. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu lar, ok? Agora, chegou a hora de eu responder algumas perguntas. Vamos lá. Você está no podcast número 3, que eu estou chamando de Família Cast. E hoje eu estou falando sobre a família do pastor, mais especificamente sobre a esposa do pastor. E aqui nós temos algumas perguntas bastante pertinentes que eu quero responder. Antes, porém, você já se inscreveu para a experiência Pastor Discipulando Pastor, que vai acontecer no dia 1º de julho, online e gratuito. Você tem que se inscrever, tá? Isabela, coloca para mim aí o link da experiência Pastor Discipulando Pastor. Coloca para mim aí no chat, por favor, para que todos possam se inscrever. Eu não sei se a Isabela está me ouvindo. Ela está me ouvindo? Fala para ela colocar aqui no chat, tá? Para quem quiser se inscrever, já colocou aqui, ó. Quem quiser se inscrever, então você pode ir se inscrevendo aí, ó. E o pessoal do Instagram está lá no feed, o link na bio, tá? Vai lá no feed do Instagram, tá lá na bio o link e você pode se inscrever para a experiência Pastor Discipulando Pastor, ok? Primeira pergunta. Todo pastor tem que ter ao lado sua esposa como pastora? É impossível pastorear bem sem ter ao lado a esposa. Mas e o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele era muito mais itinerante, plantador de igreja, do que um pastor de uma igreja local. Hoje, certo, não dá para ser pastor sem ter ao lado uma esposa. Não tem. Preste atenção, como é que eu vou aconselhar casais sem uma esposa? Como é que eu vou aconselhar uma mulher sem ter ao lado a minha mulher? Percebe? Então,
É improvável, é impossível, não é prudente. Como pastorear sem ter uma esposa? Então é necessário. Segunda pergunta. Se você tem uma pergunta, pode mandar aí que eu vou estar respondendo, tá? Sou esposa do pastor. Já estou aqui ligadinha. É uma missão árdua, são muitas cobranças. Como lidar com tamanha pressão e levar com mais leveza? Primeiro, você precisa entender o que eu já disse aqui, palavras daquela esposa mais madura para a mais nova. Você não pode, não deve assumir todas as demandas das outras pessoas, das outras mulheres. Você não é Deus, você não é Jesus. Você é apenas alguém que está servindo no corpo de Cristo. E aí você tem que ter um filtro e tem que colocar limites para que você faça aquilo que realmente tem que ser feito e nada mais além do que isso, porque você vai cansar, você vai se estressar e você vai daqui a pouco desistir. Terceira pergunta. A esposa de pastor é ou pode ser nomeada pastora? Eu respeito a forma de pensar das igrejas, eu respeito os critérios das igrejas em relação a isso. Tem igreja que não consagra pastoras, tem igreja que nomeia pastora e tem igreja que não considera esse ministério pastoral em relação à mulher. Mas eu sempre digo, se eu e a minha esposa formamos uma só carne e eu sou pastor, consequentemente, ela que me ajuda a cuidar das ovelhas, pastoreia também. Então, ela também é pastora. Número 4. Eu posso deixar a igreja por um tempo depois que meu filho nascer? Ou seja, me dedicar integral ao recém-nascido? Olha, minha mãe teve 9 filhos e ela era esposa de pastor. E ela sempre conseguiu administrar, conciliar o tempo para não deixar de ser esposa de pastor. Agora, eu entendo perfeitamente que por um período de tempo, enquanto o recém-nascido for se desenvolvendo, é necessário que você dê uma atenção maior à criança. Mas o fato de você dar maior atenção à criança não necessariamente precisa te anular como esposa de pastor. Ok? Você pode ir para a igreja com o seu bebê, sempre apoiando o seu marido na medida do possível, certo? Mas eu entendo que você realmente precisa agora dar um pouco mais de atenção a esse bebê, certo? Do que as demandas da igreja, mas assim que ele crescer, tá? Você então volta a fazer o que você fazia. Quinto, um casal de pastor que sofreu adultério de alguma parte tem credibilidade no púlpito? Deixa eu explicar algo para você. Você conseguiria ouvir Davi cantando hinos que ele compôs, adorando ao Senhor, depois que ele pecou, se arrependeu e foi perdoado? Você conseguiria? Preste atenção. Eu tenho amigos que tiveram problema na caminhada, sofreram um acidente de percurso, vacilaram, cometeram um pecado de adultério, se arrependeram diante de toda a igreja, confessaram seu pecado, foram afastados para serem tratados. E depois que foram tratados, retornaram ao ministério e para a direção da igreja. Sabe o que aconteceu? Todos os dois hoje, 2 pastores que eu conheço bem de perto, mais recentemente, não é? Todos os 2 hoje, depois de todo o processo de tratamento, de restauração, eles estão dirigindo a igreja e preste atenção. Hoje eles têm autoridade para falar de tentação,
Hoje eles têm autoridade para falar de fidelidade, porque eles erraram, porque não foram. Tentação, porque eles cederam. Hoje eles têm autoridade para falar de restauração de casamento. Hoje eles têm autoridade para falar de assuntos que só tem autoridade quem passou pelo problema. Então eu creio no poder restaurador quando o arrependimento é mais escandaloso do que o seu pecado. Ou seja, o arrependimento de um líder precisa ser tão escandaloso que ninguém tenha dúvida que ele se arrependeu. Quando isso acontece, eu acredito plenamente na restauração da própria credibilidade do pastor, certo? Vamos para a pergunta de número 6. Sou esposa de pastor e estamos indo para o campo de batalha agora, abrindo a nossa igreja. Qual conselho-chave o Senhor me daria? Todos os conselhos que aquela esposa mais madura deu para aquela outra esposa jovem de pastor. Certo? Tenha mentora. Aí a minha esposa disse ontem aqui, seja submissa ao seu marido e ovelha do seu pastor. Seja uma facilitadora na vida do seu pastor. Seja sábia, certo? Ajudando o seu marido na direção da igreja. Claudivan, eu acho que, eu não sei eu não sei se a energia aqui embaixo, a tomada escapou aí, não sei. Então, preste atenção, seja sábia, tá? Na condução, tenha uma rede de apoios, tenha mentora, não caminhe sozinha, isso vai fazer toda a diferença na sua vida e na vida do seu marido. Uma esposa de pastor não pode caminhar sozinha, não pode andar sozinha, precisa ter, além de uma rede de apoio, tá? Não está chegando energia aqui. Além de uma rede de apoio, agora sim. Além de uma rede de apoio, a esposa de pastor precisa, tá, de ter uma mentora, 2 mentoras, 3 mentoras, 4 mentoras. Isso é decisivo, fundamental e importante. Sétima pergunta. A terapia é pecado para a esposa de pastor? Não, não é pecado. Eu tenho dito com uma certa frequência que psicologia, terapia, psiquiatria, psicanálise, veja só, tudo isso, tá, sendo respaldado pela palavra de Deus, é bênção. É bênção para a vida do pastor, é bênção para a vida da pastora. Eu sempre tenho dito para muitos amigos, olha, se um dia eu precisar, tá, de um atendimento psicológico, não vejo nenhum problema. Se um dia eu precisar, tá, de passar por um psiquiatra, eu não vejo nenhum problema. Se um dia eu precisar passar por um terapeuta, eu não vejo nenhum problema, tá? Eu não vejo nenhum problema. Por quê? Porque a medicina, tá, é um dom de Deus para o nosso bem, ou seja, tudo que está aí para facilitar nossa vida, para o nosso bem, entendeu? Não há nenhum mal nisso, não há nenhum pecado nisso, muito pelo contrário, tá? Você pode procurar ou um médico, você pode procurar você pode procurar uma psicóloga, você pode procurar um psiquiatra, você pode procurar um terapeuta, você pode procurar um sexólogo ou uma sexóloga. O certo é que você não pode ficar sem receber assistência se é que você precisa, ok? Então, não é pecado e é necessário muitas vezes. 8ª pergunta. Meu filho está numa fase bem difícil e sinto essa pressão de família perfeita do pastor. Como reagir e lidar com as ovelhas nesse momento? Deixa eu chamar aqui um exemplo para você
dentro de uma parábola que Jesus contou. Jesus contou uma parábola. E essa parábola se chama a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo. Quando Jesus fala sobre o pai do filho pródigo, na verdade ele estava desenhando o caráter do pai do filho pródigo. Ele estava desenhando o próprio caráter de Deus na parábola do filho pródigo. Jesus estava desenhando o próprio caráter de Deus na parábola do filho pródigo. Concorda comigo? Jesus estava desenhando o perfil do caráter de Deus naquela parábola. O pai do filho pródigo era o pai que qualquer filho gostaria de ter. Um pai conciliador, sensível, acessível, um pai que era generoso, um pai cheio de graça, não é? Cheio de amor, um pai cheio de compaixão. Agora, preste atenção que temporariamente um filho não deu certo. Temporariamente um filho deu errado. Se rebelou contra ele, desejou sua morte, foi embora, gastou 1/3 da parte que lhe cabia lá da fazenda como herança, gastou com meretrizes, com drogas, com baladas. Ué, agora aquele pai não prestava? Então, o que a mulher do pastor, o pastor e a família do pastor precisa é deixar de querer ser um casal perfeito, uma família perfeita, filhos perfeitos. Eu acabei de dizer aqui, os nossos filhos são seres humanos, como qualquer outro filho. Os nossos filhos são seres humanos, como qualquer outro filho. E precisam ser vistos assim. Eles precisam ser olhados assim. A minha filha Letícia não é semideus, e nem o meu filho Douglas, nem meu filho Pedro. Eles são seres humanos. A criança, filho do pastor, precisa ser criança. O adolescente, filho de pastor, precisa ser adolescente. O jovem, filho de pastor, precisa ser jovem. É claro, eu como pai, minha esposa como mãe, devemos fazer o melhor que nós podemos. O melhor que nós podemos, instruindo, educando, disciplinando, corrigindo, colocando limites. Agora, os meus filhos, por serem filhos de pastor, não são obrigados a serem perfeitos. Como o seu filho, irmã, não é perfeito. O seu filho, irmão, que não é pastor, não é perfeito. Esse é o grande problema. Então, se o seu filho está numa fase difícil, continue cuidando dele, continue amando-o, continue disciplinando, continue corrigindo, continue orando com ele, por ele. Agora, não queira que os seus filhos sejam perfeitos só porque eles são filhos de pastor. Bom, Isabela, se tiver mais alguma pergunta, pode me trazer aqui. Ah, tá. Então deixa eu ver aqui quais são as perguntas. Essa pergunta aqui. Pastor, e quando o esposo, pastor, prioriza mais as coisas da igreja e não procura entender sua esposa? Eu, por exemplo, me sinto muito só e às vezes tenho vontade de desistir de tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei que tem muitos pastores me ouvindo agora, e eu quero falar agora especificamente com os pastores. Pastores, nós temos aqui em Bragança Paulista uma casa de restauração de casamentos. É muito comum eu receber pastores aqui que o casamento praticamente está num processo de falência, porque ele deu tudo para a igreja e nada para a esposa e não sobrou para os filhos. Eu sou pastor, meu pai foi pastor, está com o Senhor agora, e meu filho é pastor. Todos nós sempre tivemos o cuidado de não permitir que a igreja nos roubasse da família. Nós sempre tivemos o cuidado de não dar tudo para a igreja em detrimento da esposa e dos filhos. Nós sempre tomamos o cuidado para que a nossa família, a nossa esposa,
os nossos filhos não se perdessem porque nós nos entregamos de forma não sábia para a igreja. Sempre eu uso o exemplo do profeta Samuel. O profeta Samuel foi um dos maiores profetas de Israel. O profeta Samuel foi um dos maiores profetas de Israel, sem dúvida alguma. Ele foi um extraordinário homem de Deus. Mas você sabia que os filhos do profeta Samuel se perderam? Eles foram chamados de filho de Belial. Filho de Belial. Preste atenção. Como é que pode o profeta Samuel, sendo um dos maiores profetas de Israel, e os seus filhos se perderem? Como pode? Os anciãos disseram assim, ó, você é íntegro e irrepreensível, você é um cara, assim, irrepreensível, uma referência, mas os seus filhos não valem nada. A gente precisa tomar muito cuidado para que, como pastor, não percamos a família, a esposa, em detrimento da igreja. Deixa eu repetir o que eu disse ontem, porque tem muita gente pela primeira vez aqui. Tem muita gente pela primeira vez. Deixa eu repetir. Um amigo me contou a semana passada que ele é pastor de uma grande igreja. Ele disse que um dia ele foi de casa discutindo com a esposa, conversando sério com a esposa com ele com a esposa. Quando chegou na porta da igreja, no culto onde ele ia pregar na sua própria igreja, a esposa falou assim para ele, para fechar a discussão: quando é que você vai entregar a noiva para o seu verdadeiro noivo, que é Jesus, e me assumir como a sua esposa? Porque você assumiu a igreja como sua noiva e emocionalmente se divorciou de mim, que sou sua esposa. Olha só uma esposa falando para o pastor da igreja. Sabe como eu me sinto? Eu me sinto uma mulher que foi trocada por uma outra noiva chamada igreja. E essa noiva não é sua, essa noiva é de Jesus. Quando é que você vai entregar a noiva para o seu verdadeiro noivo e vai me assumir como a sua esposa outra vez? Esse pastor, ele disse que foi tão forte isso, foi tão impactante, uma verdade tão forte, que ele chamou um pastor e falou assim, ó, hoje eu não vou participar do culto, não vou pregar, porque eu preciso ir ali para resolver o problema de um casal. E o casal era ele mesmo. Ele disse, Josué, aquela palavra da minha esposa me fez repensar minha vida, meu ministério, minha relação com a igreja. Ali começou uma grande mudança no meu casamento. Que essa palavra mexa com você. Que essa palavra toque você. Que essa palavra alcance os pastores de todo o Brasil para que haja uma mudança radical no casamento de muitos que está se deteriorando porque o pastor não está sabendo lidar com a igreja em relação ao seu casamento e à sua família. Bom, Deus abençoe você, hein? Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Mais uma pergunta aqui. Tenho medo de ser pastora. Meu esposo foi separado para ser pastor. Como posso me preparar? Primeiro de tudo, seja uma boa esposa. Primeiro de tudo, seja uma boa esposa, tá? Porque se o pastor tiver uma excelente esposa, meio caminho andado. Segundo, seja uma facilitadora ao lado do seu marido. Terceiro, tenha uma mentora que seja uma pastora que está na sua frente com mais experiência. Quarto, não queira ser alguém que resolve
tudo para todos na igreja. Lembre-se desta frase: a saúde está no equilíbrio. A saúde está no equilíbrio. Amanhã, olha quem vai estar comigo amanhã. A professora Marlene Guerrato. Ela é uma mentora. Pega papel, pega caneta, grave, marque, escreva, porque cada fala da Marlene Guerrato é uma lição. Cada fala da Marlene Guerrato é uma lição. Então amanhã você não vai perder por nada o podcast número 4. Este é o podcast número 3. Eu estou falando aqui sobre a esposa do pastor. E lembrando que a semana que vem eu vou falar sobre os filhos do pastor. Eu vou trazer aqui filhos de pastores para bater um papo comigo, vai ser muito bom. Bom, você já se inscreveu para a experiência Pastor Discipulando Pastor? Você já se inscreveu para a experiência Pastor Discipulando Pastor? Dia 1º de julho nós vamos ter, tá, a experiência Pastor Discipulando Pastor. Se não me falha a memória, vai ser uma quinta-feira, vai ser lindo, lindo, lindo. Eu, Subirá e Hernandes Dias Lopes. Oi? É grátis. Grátis, grátis, não é grátis. Ó, 100% online, 100% gratuito. 100% online, 100% gratuito. Coloca para mim aí já o chat aí para o pessoal se inscrever, no chat aí, coloca o link para o pessoal se inscrever, tá? Ó, o link vai estar sendo colocado aí no chat para você se inscrever. É online, você pode assistir aonde você estiver. Da onde você estiver, você pode assistir, tá? Fala para Elide ou para Isabela colocar o link para mim aí, tá? Da inscrição do Experiência Pastor Discipulando Pastor, ok? Bom, gente, nós estamos encerrando aqui o nosso podcast de número 3 e amanhã todos vocês devem estar conosco porque vamos estar recebendo aqui a nossa mentora Marlene Guerrato. Vai ser tremendo. Pega esse link, mande para suas amigas que são pastoras, tá? Pega esse link aqui, manda para toda esposa de pastor que você conhece. Vamos abençoar todos. Aí está o link e você que está no Instagram, você pode ir lá na bio do meu feed, que está o link e você se inscreve. Deus abençoe você. Se você não assistiu o podcast 1 e 2, vai lá e assiste os desafios da esposa de pastor. Vamos terminar como sempre. O céu não está em crise, Deus está no controle. Nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até amanhã, às 9 horas.